Silêncio. Um silêncio ensurdecedor que precede a tempestade final. Você já imaginou o som de milhões de corpos sendo arrancados da terra ao mesmo tempo? O estrondo cósmico que rasgará os céus quando a trombeta de Deus soar pela última vez? E se eu te dissesse que esse momento pode estar mais próximo do que os batimentos do seu próprio coração? Que enquanto você assiste a este vídeo, respirando, piscando, vivendo sua rotina insignificante, o relógio profético está marcando os últimos segundos da humanidade. Como você conhece? O que te faz acreditar que você estará entre os escolhidos quando o céu se abrir como um pergaminho rasgado? Hoje, você vai descobrir o evento mais aterrorizante e glorioso descrito nas Escrituras Sagradas. Vou te revelar o que Paulo escondeu nas entrelinhas de sua carta aos Tessalonicenses. Um segredo que a igreja moderna preferiu suavizar, diluir, transformar em contos de fadas para acalmar consciências inquietas. Você vai entender a sequência exata do arrebatamento, quem será levado primeiro, quem ficará para trás e o destino horrível daqueles que permanecerem na terra quando a proteção divina for removida. Prepare-se, porque o que você está prestes a ouvir vai abalar tudo o que você pensava saber sobre o fim dos tempos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4. Desses 6 e desses 7, feche os olhos por um instante. Imagine a cena. Você está no trânsito, ou no trabalho, ou talvez em casa, assistindo televisão. De repente, um som. Não é um som comum. É um alarido que vem de cima, das profundezas do universo, penetrando cada átomo da criação. Sua pele arrepia, seus ossos vibram, e então você vê corpos se elevando, motoristas desaparecendo de carros em movimento, crianças sendo arrancadas dos braços de mães incrédulas, túmulos se abrindo, e os mortos menos aqueles que você enterrou, com lágrimas, ressuscitando com corpos glorificados, radiantes como o sol da manhã. E você sente seus pés deixando o chão, ou permanece preso à terra, testemunhando o horror de ter sido deixado para trás? Essa não é ficção científica, essa é a promessa e o aviso mais solene das Escrituras. E se fosse hoje? E se fosse agora? Você estaria pronto? Paulo não escreveu essas palavras por acaso. Os tessalonicenses estavam atormentados, consumidos pela angústia. Irmãos e irmãs em Cristo haviam morrido, e a comunidade temia que esses queridos perdessem o grande encontro com o Senhor. Mas Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, revelou um mistério que mudaria tudo. Os mortos em Cristo não estão em desvantagem. Pelo contrário, eles ressuscitarão primeiro, com prioridade divina, antes mesmo dos vivos serem transformados. Estudiosos da escatologia apontam que este evento marca o início da grande tribulação. Alguns interpretam que o arrebatamento ocorrerá antes dos 7 anos de juízo, removendo a igreja da terra para que a ira de Deus seja derramada sem restrições. Outros afirmam que acontecerá no meio da tribulação, após 3 anos e meio de perseguição brutal. Há ainda aqueles que defendem o arrebatamento pós-tribulacional, quando os santos terão passado por todas as provações descritas no Apocalipse. Mas uma coisa é certa: quando esse momento chegar, não haverá dúvidas, não haverá segundas chances. A sequência é precisa e devastadora. Primeiro, o brado de comando do próprio Cristo. Não será um sussurro, não será uma sugestão gentil, será uma ordem militar, um decreto soberano, que nenhuma força no universo poderá contestar. Em seguida, a voz do arcanjo, provavelmente Miguel, o príncipe guerreiro que lidera os exércitos celestiais. E por fim, a trombeta de Deus, o instrumento que anunciou a presença divina no Sinai, que derrubou as muralhas de Jericó, e que agora soará pela última vez, para encerrar a era da graça. 3 sons, 3 anúncios, e o mundo nunca mais
será o mesmo. Você sabia que em 1 Coríntios 15, 52, Paulo revela que essa transformação acontecerá num momento, num abrir e fechar de olhos? Cientistas calculam que um piscar dura aproximadamente 300 milissegundos. Isso significa que milhões de pessoas desaparecerão da face da Terra em menos de meio segundo. Imagine o caos. Aviões caindo porque os pilotos cristãos foram arrebatados. Cirurgias interrompidas, crianças órfãs instantaneamente. A infraestrutura global entrando em colapso. E o pior, aqueles que ficarem saberão exatamente o que aconteceu, mas será tarde demais. E os sinais? Eles estão por toda parte. Em 2025, 3 luas de sangue ocorrerão. Eventos que alguns relacionam às profecias de Joel sobre sinais no céu antes do grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia profetiza sobre desastres naturais como enchentes, secas, incêndios, tsunamis e terremotos nos últimos tempos. E precisamos apenas ligar a televisão para ver essas catástrofes se multiplicando. Guerras como o conflito entre Rússia e Ucrânia são frequentemente citadas como sinais do fim, ecoando as palavras de Jesus em Mateus 24 sobre nação se levantando contra nação. A tecnologia moderna adiciona camadas sinistras ao cenário. Inteligência artificial, chips biométricos, moedas digitais, tudo preparando o palco para o controle absoluto do anticristo durante a tribulação. Estudiosos observam que nunca na história foi tão possível cumprir a profecia de Apocalipse 13, onde ninguém poderá comprar ou vender sem a marca da besta. O sistema está sendo construído agora, tijolo por tijolo, algoritmo por algoritmo. E quando os santos forem removidos, quem restará para resistir? Para aqueles que forem arrebatados, glória eterna. Paulo promete que receberemos corpos incorruptíveis, imortais, glorificados, não mais dor, não mais lágrimas, não mais morte. Estaremos para sempre com o Senhor, participando das bodas do Cordeiro, enquanto a terra abaixo mergulha no inferno literal. Imagine a paz, a alegria, a perfeição absoluta de estar na presença do Criador, livre de toda a mancha do pecado. Mas para aqueles que ficarem, o destino é sombrio demais para contemplar. A Bíblia descreve os 7 anos seguintes como os mais terríveis da história humana. Os selos do Apocalipse serão abertos um por um. O anticristo surgirá prometendo paz, mas trazendo devastação. Fome global matará 1/4 da humanidade. Águas transformadas em sangue. O sol escurecendo. Estrelas caindo do céu como figos sacudidos por ventos fortes. Demônios sendo liberados do abismo para atormentar os que não têm o selo de Deus. A besta exigindo adoração sob pena de decapitação. E no final, a batalha do Armagedon, onde o sangue subirá até os freios dos cavalos. Quem permanece na terra após o arrebatamento ainda pode ser salvo, mas o preço será a vida. Apocalipse 24 fala daqueles que serão decapitados por não adorarem a besta. Martírio se tornará a única porta para o reino durante a tribulação. E mesmo assim, bilhões escolherão a condenação eterna ao invés de se renderem a Cristo. A Bíblia diz que os homens blasfemarão contra Deus por causa das pragas, mas não se arrependerão. O coração humano, quando endurecido, prefere a destruição à humilhação de admitir que estava errado. Então aqui estamos nós, suspensos entre 2 mundos. A cada segundo que passa, a trombeta está mais próxima de soar. Cada batida do seu coração é uma batida a menos até o dia do juízo. E a pergunta que permanece, ecoando na escuridão, é simples e aterrorizante. Quando o céu se rasgar e a voz do arcanjo ribombar pela terra, onde você estará? Entre os que sobem ou entre os que assistem horrorizados? A verdade nua e crua é que ninguém sabe o dia nem a hora. Jesus foi claro quanto a isso, mas ele também nos ordenou a vigiar, a estar preparados, porque ele virá como um ladrão na noite, e ladrões não enviam convites. Eles simplesmente aparecem. A igreja primitiva vivia na expectativa constante do arrebatamento. Eles não construíam impérios, não acumulavam tesouros terrestres. Viviam com os olhos fixos no céu, corações preparados, lâmpadas cheias de azeite. Você não precisa ser perfeito. Nenhum de nós é.
Mas você precisa estar em Cristo, coberto pelo sangue do Cordeiro, perdoado e regenerado pelo poder do Espírito Santo. Quando aquele dia chegar, e ele virá, não haverá tempo para arrependimento de última hora. Não haverá negociações, segundas chances ou desculpas aceitas. Ou você está nele, ou está perdido. É binário. É final. É eterno. No próximo vídeo, revelarei o que acontece imediatamente após o arrebatamento. Os 7 anos mais tenebrosos da história humana começam com um tratado de paz enganoso. Você descobrirá quem é o anticristo, como ele subirá ao poder e por que até mesmo os eleitos quase serão enganados. Então, não perca. Se o que você acabou de ouvir tocou seu coração, se algo dentro de você tremeu com a gravidade dessa revelação, deixe seu like. Não é só um clique. É um testemunho de que você leva a eternidade a sério. Comente abaixo se você está pronto para o arrebatamento ou se ainda tem dúvidas que atormentam sua alma. Vamos conversar. Vamos caminhar juntos nessa jornada final. Inscreva-se neste canal e ative o sininho, porque cada vídeo pode ser o último antes do grande encontro nos ares. Não podemos nos dar ao luxo de perder nenhuma revelação, nenhum aviso profético. O tempo está se esgotando e precisamos estar juntos, vigilantes, preparados. E para aqueles que desejam mergulhar mais profundamente nos mistérios do Apocalipse, baixe nosso e-book Apocalipse Revelado. Não é apenas conhecimento teológico frio, é um guia de sobrevivência espiritual para os últimos dias. É o mapa que pode fazer a diferença entre estar preparado ou ser pego de surpresa, entre estar nos ares com Cristo ou permanecer na terra enfrentando o inferno literal. Não deixe para depois. Amanhã pode ser tarde demais. A trombeta soará. Você estará pronto?